Início. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais decisivos do século XX, um evento que mudou o mapa do mundo e o curso da história para sempre. Estamos falando do fim da Primeira Guerra Mundial e do famoso armistício de 11 de novembro de 1918. Mas você sabia que a história por trás daquela assinatura é muito mais dramática e complexa do que se costuma contar? Prepare-se, porque vamos desvendar os detalhes fascinantes que levaram ao silêncio dos canhões. No início de 1918, a situação na frente ocidental parecia um impasse sangrento. Trincheiras, arame farpado e o som constante da artilharia eram a realidade de milhões de soldados. A Alemanha, depois de garantir a vitória na frente oriental com a saída da Rússia da guerra, decidiu lançar uma última e desesperada ofensiva na primavera, conhecida como a Ofensiva de Primavera ou Kaiserschlacht. Essa foi a última cartada do Império Alemão. Inicialmente, eles obtiveram um sucesso impressionante, avançando mais do que em qualquer outro momento desde 1914. Parecia que Paris poderia cair, mas esse avanço teve um custo altíssimo. As tropas alemãs estavam exaustas, as linhas de suprimento não conseguiam acompanhar o ritmo, e eles sofreram baixas terríveis. E então, o jogo virou. Os aliados, agora reforçados pela chegada massiva de tropas americanas frescas e bem equipadas, lançaram uma contraofensiva poderosa em agosto de 1918. Conhecida como a Ofensiva dos 100 Dias, essa campanha foi implacável. Utilizando novas táticas, como a coordenação de tanques, infantaria e artilharia, os aliados começaram a empurrar os alemães para trás, rompendo suas linhas de defesa uma após a outra. Para o alto comando alemão, liderado por Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff, a dura realidade se impôs. A guerra estava militarmente perdida. A moral do exército alemão desabou, e em casa, a população, sofrendo com a fome causada pelo bloqueio naval britânico, estava à beira da revolução. Em setembro, Ludendorff, o mesmo homem que havia prometido a vitória meses antes, informou ao Kaiser Guilherme II que era necessário buscar um armistício imediatamente. A Alemanha estava se desintegrando por dentro e por fora. O pânico se instalou na liderança alemã. Eles precisavam de um cessar-fogo para evitar uma invasão total do país e o colapso completo do exército. Foi nesse clima de desespero que a Alemanha contatou o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, na esperança de negociar a paz com base em seus famosos 14 pontos, que prometiam uma paz mais justa e sem anexações territoriais punitivas. Wilson, no entanto, deixou claro: qualquer negociação exigiria a democratização do governo alemão e a abdicação do Kaiser, a quem os aliados viam como o principal instigador da guerra. Enquanto as negociações diplomáticas se arrastavam, a situação piorava. Os aliados da Alemanha, um a um, capitularam. A Bulgária em setembro, o Império Otomano em outubro e, finalmente, o Império Austro-Húngaro no início de novembro. A Alemanha estava completamente isolada. A pressão interna atingiu o ponto de ebulição. Em 29 de outubro, marinheiros da frota alemã em Kiel se amotinaram, recusando-se a participar de uma missão suicida contra a Marinha Real Britânica. Essa rebelião se espalhou como fogo por todo o país, transformando-se em uma revolução que derrubou monarquias locais e estabeleceu conselhos de trabalhadores e soldados. Em 9 de novembro, a revolução chegou a Berlim. Para evitar uma revolução comunista completa, o chanceler Max von Baden anunciou a abdicação do Kaiser Guilherme II, que fugiu para o exílio na Holanda, e uma república foi proclamada. A monarquia alemã havia chegado ao fim. Com o governo em colapso e o país em caos, a delegação alemã, liderada por um civil, Matthias Erzberger, foi enviada para negociar os termos do armistício. Eles não foram convidados para uma mesa de negociações entre iguais. Foram levados para um local secreto na floresta de Compiègne, ao norte de Paris, a bordo de um vagão de trem particular
pertencente ao comandante supremo aliado, o Marechal Ferdinand Foch. Foch, um francês cuja pátria havia sido devastada pela guerra, estava determinado a impor termos duros que garantissem que a Alemanha nunca mais pudesse ameaçar a Europa. Ele não estava ali para negociar, mas para ditar. Foch apresentou aos alemães uma lista de exigências não negociáveis. Eles tinham 72 horas para aceitar. Os termos eram brutais. A evacuação imediata de todos os territórios ocupados, incluindo a Alsácia-Lorena, a entrega de vastas quantidades de equipamento militar, incluindo milhares de canhões metralhadoras e aviões, a entrega de sua frota de submarinos e navios de guerra e a continuação do bloqueio naval até que um tratado de paz definitivo fosse assinado. Para a delegação alemã, esses termos pareciam uma rendição incondicional, não um armistício. Erzberger tentou negociar termos mais brandos, argumentando que um colapso total da ordem na Alemanha poderia levar ao bolchevismo, uma ameaça para toda a Europa. Mas Foch foi inflexível. Sua única concessão foi permitir que os alemães mantivessem algumas metralhadoras para lidar com a agitação interna. Com a comunicação com o novo governo em Berlim sendo difícil e o tempo se esgotando, Erzberger e sua delegação se viram diante de uma escolha impossível. Rejeitar os termos significaria a continuação da guerra, a invasão da Alemanha e a morte de incontáveis outras pessoas. Aceitar significaria a humilhação nacional e o risco de serem vistos como traidores pelo seu próprio povo. No final, com o exército se desintegrando e a revolução em casa, eles não tinham outra opção. Nas primeiras horas da manhã de 11 de novembro de 1918, por volta das 5 da manhã, no isolamento daquele vagão de trem, Matthias Erzberger assinou o documento que silenciaria as armas. Ficou decidido que o cessar-fogo entraria em vigor às 11 horas da manhã daquele mesmo dia, o 11º dia do 11º mês. Essa escolha pela 11ª hora tinha um peso simbólico, mas também uma consequência trágica. Nas quase 6 horas entre a assinatura e a entrada em vigor do armistício, os combates continuaram. Alguns comandantes, querendo garantir uma última vitória, ou simplesmente por inércia burocrática, ordenaram ataques. Mais de 10.000 homens foram mortos, feridos ou desapareceram nessas últimas horas de guerra. O último soldado britânico a morrer foi George Edwin Ellison, às 9h30. O último francês, Augustin Trebuchon, às 10h45. E o último soldado americano, Henry Gunther, foi morto às 10h59, apenas 1 minuto antes do fim da guerra, ao atacar uma posição alemã que já sabia do armistício. Uma tragédia final em um conflito que já tinha ceifado milhões de vidas. E então, pontualmente às 11 horas, aconteceu. Ao longo de centenas de quilômetros da frente ocidental, o barulho ensurdecedor da guerra, que havia sido a trilha sonora da vida por mais de 4 anos, parou. Um silêncio estranho e profundo caiu sobre os campos de batalha. Os soldados descrentes saíram lentamente de suas trincheiras. Alguns comemoraram, outros choraram. Muitos simplesmente ficaram em silêncio, tentando processar o fato de que haviam sobrevivido. A Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras, finalmente havia terminado. Mas a forma como terminou, com a assinatura em um vagão de trem e os termos duros impostos, plantou as sementes para futuros conflitos. A percepção na Alemanha de que o exército não havia sido derrotado no campo de batalha, mas sim apunhalado pelas costas, pelos políticos civis como Erzberger, seria um mito poderoso e perigoso, explorado mais tarde por movimentos extremistas. O mesmo vagão de trem seria usado por Hitler em 1940 para forçar a rendição da França em um ato de vingança histórica. O armistício de 11 de novembro não foi o fim da história, mas sim o fim de um capítulo e o início de outro. Ele nos lembra que o fim de uma guerra pode ser tão complexo e carregado de consequências quanto o seu início. E aí, o que você achou dessa história?
Conhecia todos esses detalhes sobre os últimos dias da Primeira Guerra Mundial? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos adorar saber sua opinião. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais sobre os momentos que definiram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima!